Pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Viemos para mais um Jornal do Masa. A edição anterior nós fizemos aquela edição tradicional de política e economia. Hoje nós vamos fazer então a edição tradicional sobre ciências. Edição 407, setembro de 2019. Super interessante. A corrida maluca da fusão nuclear, nós que pela segunda vez estamos fazendo uma reportagem sobre a fusão nuclear. O mês passado nós fizemos utilizando a Galileu, edição 337. Este mês a gente está vendo o ponto de vista da super interessante. Vamos ao texto então, a última vez nós só apresentamos. Jackson Oswald estava muito feliz. Aquele dia 19 de janeiro era seu aniversário. E o menino estava ansioso para brincar com um presente. Um reator de fusão nuclear que ele mesmo construiu usando $10 mil em peças compradas pela internet. É brincadeira, gente. Um menino, um jovem apenas, fazendo um reator nuclear com $10 mil dentro da sua casa. Mas não é um reator de fissão, é o perseguido reator de fusão nuclear, em que laboratórios que gastam 1 milhão de vezes mais que os $10 mil do Oswald ainda não conseguiram fazer funcionar. Que situação brilhante, um rapazote lá dos Estados Unidos conseguiu fazer em sua casa um reator de fusão nuclear caseiro. Que coisa boa, né, gente? Além de dar o dinheiro, os pais do menino permitiram que ele montasse o reator, uma geringonça feita de válvulas, mangueiras e um cilindro de aço cheio de deutério, que é um dos isótopos do hidrogênio. Hidrogênio que tem 3 isótopos. O mais comum é aquele que tem um próton no núcleo e um elétron na coroa eletrônica orbitando este núcleo. Mas nós também temos aquele que tem no núcleo um próton e um nêutron. Este é o deutério. Ou um próton e 2 nêutrons. Este é o trítio. Tanto o deutério quanto o trítio que são utilizados para a reação de fusão nuclear, que gera o 4º estado da matéria, que é o plasma, que é a matéria mais abundante no universo e que é basicamente a matéria das estrelas. Na sala de jogos da casa da família em Memphis, nos Estados Unidos, é que ele então fez essa extraordinária reação. Mas quando Jackson se preparava para ligar o reator pela primeira vez, os Oswald devem ter sentido um friozinho na espinha. O aparelho usa um transformador elétrico de 50 mil volts. O garoto ligou a energia e deu certo. Nossa, um reator de $10 mil com um transformador de 50 mil volts propiciou no deutério a reação de fusão nuclear. O menino em sua casa, num laboratório caseiro, realmente criou aquilo que acontece no interior das estrelas. Brilhante! O reator caseiro produziu uma reação de fusão nuclear que durou aproximadamente 1 minuto. Pessoal, eu sou tão antigo, nasci em 1968, que nem laboratórios gigantescos baseados no sistema Tokamak, que é soviético, e Stellarator, que é ocidental, quando nós em laboratórios de bilhões de dólares fazíamos essa reação, nós não conseguíamos sustentá-las por 1 minuto. Agora, um garoto no interior dos Estados Unidos
consegue fazer um reator com preço de um carro popular, montando sozinho com peças que ele comprou na internet. Isso é muito legal dos Estados Unidos. É um país onde os altas habilidades, como é o caso do Oswald, têm liberdade para criar, não há ninguém querendo copiar a ideia, muito pelo contrário, se a ideia for criada, ela vai ser patenteada, e em patenteada, ela vai ser paga em royalties por quem usar pelo resto da vida, e a liberdade, a verdadeira democracia de se fazer as coisas em casa. Naquele momento, poucas horas antes de completar 13 anos, Jackson Oswald fez história. Tornou-se a pessoa mais jovem a produzir fusão nuclear. Você que é meu ouvinte, talvez não esteja entendendo o alcance disto. Como eu disse, laboratórios que reúnem 15 países na Europa ou pelo mundo, a China investindo bilhões, os cientistas pesquisando, e um garoto de 13 anos consegue fazer isto com um aparelho caseiro em casa. É simplesmente extraordinário. Se nós falássemos para uma pessoa comum, talvez até mesmo para um ministro de Ciência e Tecnologia, ele não acreditaria que uma criança de 13 anos pudesse fazer isso em casa. Por isso que diz que o acontecimento é histórico. Eu usei energia elétrica para ionizar o deutério e criar plasma, a substância da qual as estrelas são feitas. Explica, Jackson. O plasma que se forma quando um gás recebe eletricidade é o quarto estado da matéria. Sucede os estados sólido, líquido e gasoso. Esses três últimos são aqueles que nós aprendemos nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio. O plasma já é para quem quer estudar um pouquinho mais, engenharia, física, química. Jackson repetiu o experimento alguns dias depois e novamente obteve sucesso. É sensacional. Ele criou dentro de casa, de forma muito barata, com apoio dos pais, uma reação de fusão nuclear. Gente, para que vocês façam ideia, no interior do Sol, para que o Sol fique aceso, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Então, olha a capacidade desse garoto. Ele usou, evidentemente, aquele gerador que a gente viu, de alta voltagem. Além de fundir o deutério, ele criou um campo magnético altíssimo para evitar que o plasma se espalhasse pelo ambiente, ionizasse, queimasse o ar, por exemplo. Então, o menino, não é só que ele fez acontecer a fusão nuclear, mas ele teve preocupações com a segurança, que às vezes um grande laboratório não consegue conter o plasma, por exemplo. Então, realmente é um feito histórico diferenciado. A fusão nuclear, quando dois átomos se transformam num só, também acontece dentro do Sol, onde a enorme força gravitacional comprime átomos de hidrogênio até que eles se fundam, gerando hélio e liberando enorme quantidade de calor. No caso de uma estrela, devido às pressões, nem necessariamente precisa ser o deutério e o trítio. A estrela ela funde o hidrogênio comum, chamado de monotério ou prótio, ou simplesmente de hidrogênio. Ao contrário da fissão nuclear, que é aquela reação que acontece num reator nuclear, ou que acontece numa bomba atômica, que usa elementos altamente radioativos e gera lixo nuclear, a fusão é um processo limpo e seguro. E é exatamente por isso que nós queremos dominá-lo. Além do que, a matéria-prima mais abundante no universo é justamente o hidrogênio.
tem potencial para gerar quantidades quase infinitas de energia. O hidrogênio contido em um copo d'água produziria tanta energia quanto um barril de petróleo. Um copo d'água tem 300 ml. Um barril de petróleo, padrão, standard ou Brent, como a gente chama, ele tem 159 litros. Então, olha o potencial da fusão nuclear. Por isso, a fusão é o santo graal da ciência, que há décadas desenvolve reatores do tipo, o primeiro deles, o russo Tokamak T1, foi construído em 1958. Mas até hoje, eles ainda não se tornaram uma realidade comercial. Motivo? Os reatores têm rendimento negativo, ou seja, consomem mais energia para iniciar o processo de fusão do que é liberada pela fusão em si, logo não tem serventia prática. E o reator criado pelo Jackson Oswald? Isso nós deixaremos para responder na próxima edição do Jornal do NASA. Mas já foi muito saborosa ler essa primeira parte, onde nós estamos tendo contato com um experimento caseiro, e aí vai começar a discussão se esse experimento caseiro consumiu mais energia para gerar o plasma ou menos. Se ele gerar mais energia do que ele consumiu, o reator do Jackson é comercialmente melhor que dos grandes laboratórios do mundo de fusão nuclear. Mas isso a gente deixa para a próxima edição. Um pouquinho de suspense. Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui uma reportagem das páginas azuis da Galileu, mais uma, que normalmente fala de tecnologia. Nós que estamos com a edição 338 deste mês, setembro de 2019. Então são edições do mês, estamos super atualizados aí, quanto tanto a questão da fusão nuclear, que envolve ciência pura e tecnologia, ciência aplicada, como, por exemplo, esta que nós vamos fazer agora. E eu escolhi a reportagem feita pela Vanessa Sentamori, o saber tradicional auxilia novas pesquisas. Opa, do que será que se trata? Se estamos falando de sabedoria, estamos falando de experiência acumulada por pessoas com mais idade, com maior trajetória de vida ou em contato com objetos, como por exemplo com a mata, coisa que a maior parte de nós não tem. Mulheres da comunidade Yanomami ajudam a descobrir nova espécie de fungo na Amazônia. Opa! Os fungos que podem ser utilizados, inclusive para a confecção de remédios. Opa, será que tem a ver alguma coisa com isso? Lembrando que o povo Yanomami é um dos grandes povos indígenas ou nativos do Brasil e que ocupam parte do território de Roraima e parte do estado do Amazonas. Ao longo de 17 anos, a bióloga Noêmia Kazui, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, manteve guardado na cozinha de sua casa um cesto feito com perici, uma estrutura de um fungo similar a uma raiz, usada pela comunidade indígena Yanomami para produzir cestarias. Sem saber, lá estava um objeto de estudo que acabou resultando na descoberta de uma nova espécie de fungo batizada de Marasmius Yanomami. Então, gente, esta reportagem ela serve inclusive de alerta para quem está tacando fogo na Amazônia. As riquezas, as descobertas incessantes, o potencial que tem essa floresta mantida intacta e sendo pesquisada é muito mais valoroso do que desmatá-la para plantar o que quer que seja, seja ela soja ou criar
o qual gado que seja ele principalmente o bovino. A pesquisa científica teve participação direta de indígenas, olha que bacana, da Associação de Mulheres Yanomami, Kumiranhoma, e está no livro trilingue Perici, o fungo que as mulheres Yanomami usam na cestaria. Então, a pesquisadora do INPA, a nossa querida Noemi Kazui, fez questão de dar crédito a quem merece, que é a sabedoria nativa, a sabedoria indígena. O estudo foi realizado com a colaboração de 30 coautores, entre eles Jadson Oliveira, pós-doutorando da CAPES, em botânica também no INPA. Mais um aviso, tá aí governo brasileiro, por que suspender bolsas de pesquisas dos pesquisadores brasileiros que estão revelando aplicações importantes, seja lá para qual área for, de produtos que são nossos. Não existe Yanomami em qualquer outro lugar do mundo. Logo, essa espécie de fungo, do jeito que ela se reproduz na Amazônia, tão pouco. Foi descoberto que o perici, que é trançado como um fio para a fabricação das cestas, é um rizomorfo, parte de um fungo capaz de transportar nutrientes a grandes distâncias. E isso é bastante importante, sobretudo numa floresta, onde as árvores são paradas, são imóveis, crescem para cima, crescem para baixo, mas não se movem lateralmente. E às vezes, em simbiose com esses fungos, eles transportam os nutrientes necessários e recebem algo em troca das árvores. Isso pode ter aplicação na agricultura, como aconteceu, por exemplo, com o plantio da soja no Cerrado, em que uma pesquisadora da Embrapa, Johanna Dobereiner, foi fundamental para usar essa técnica para diminuir a acidez do solo do Cerrado e transformá-lo num grande celeiro agrícola. E aqui nós não nos esquecemos de quem contribuiu tanto para o desenvolvimento do Brasil, e que não foi ninguém que vocês conhecem na grande mídia, mas sim uma mulher brilhante, de origem tcheca, mas que se apaixonou pelo Brasil, foi 3 vezes indicada ao Prêmio Nobel de Química, a nossa querida Johanna Dobereiner, respeitada no mundo todo. Segundo Oliveira, a publicação da descoberta em um livro tornou-se uma forma de as mulheres Yanomami defenderem o seu conhecimento e o seu território. Brilhante, mostrando que a sabedoria ela tem que ser valorizada, a colaboração com os índios que vivem há milhares de anos, que conhecem tudo sobre aquela região e nós não somos nada, somos intrusos, precisamos preservá-los, auxiliá-los e colaborar com eles da mesma forma que gentilmente eles colaboram conosco. Elas mesmas fizeram as coletas e enviaram o material para nós, que fizemos análise com a microscopia, explica. Checamos na literatura científica e constatamos que era uma espécie nova. Muito legal esse trabalho entre os pesquisadores e os nativos. Eu não me canso de falar, é isto que eu proponho, é isto que tem que ser feito na Amazônia, em cada hectare que existe ali, com a colaboração dos nativos, sertanistas, indígenas, caboclos, seja quem for, colaboração para o conhecimento, para a pesquisa, e é óbvio, para a geração de riqueza, mas de forma inteligente. Nunca aqui nós defendemos não explorar as nossas riquezas, muito pelo contrário, mas não do jeito que vocês estão fazendo, propondo, e aí vocês acabam me irritando, porque eu vou perceber que vocês não têm conhecimento nenhum, e aí eu já descambo para palavras mais pesadas. O trabalho de campo para a coleta do fungo ocorreu em 2018
na região amazonense de Maturacá. Como eu disse, os Yanomami são nativos de parte do território do estado do Amazonas e parte do território Yanomami. De Roraima. A equipe chegou ao local após uma viagem que necessitou do uso de barcos e de um carro. Com a orientação dos pesquisadores, um grupo de aproximadamente 20 mulheres da Associação Kumirayoman recolheu as amostras. A jornada contou com a proteção de um xamã, líder que cuida da saúde da comunidade. A proteção é requisito, de acordo com Florisa da Cruz Pinto Yanomami, presidente da Associação Kumirayoman. O Perici tem dono, já que a floresta tem quem proteja esse tipo de material. Bom, gente, aí é a crença do povo Yanomami. Apesar de eu defender a ciência acima de qualquer coisa, para mim é aquilo que mais tem valor entre nós humanos. Mas, como nós estamos convivendo com uma comunidade mais simples, mais humilde, que tem suas tradições, não tem por que não respeitá-las. Evidentemente que você não vai se tornar um curandeiro Yanomami. Pode até acontecer, mas a maioria não. No entanto, não tem por que desrespeitar. Na mitologia Yanomami, os fios do Perici são os pelos pubianos do espírito da floresta. Quando as mulheres arrancam esses fios, o espírito fica ofendido e o xamã tem o papel de realizar esse diálogo. O xamã é como se fosse um feiticeiro, um benzedor, alguém que conhece os espíritos da floresta, é óbvio, no conhecimento tradicional do povo indígena Yanomami. Explica a Marina Vieira, pesquisadora do Instituto Socioambiental ISA. Segundo Florisa, o fungo sempre esteve presente na cultura Yanomami, o que destaca a importância dos saberes tradicionais. Gente, realmente interessante, uma reportagem diferente em que pesquisadores e nativos colaboraram para a descoberta de uma espécie de fungo fundamental para a fertilização da floresta, além do que se permite confeccionar uma série de utensílios que eles utilizam no cotidiano. Bem, nós vamos retornar à nossa conquista à Lua, depois de uma pequena pausa. Esta aqui é a edição especial Dossiê Super Interessante, de julho de 2019, nós que estávamos falando da Apollo 10, que foi o último teste antes do homem pousar a Lua, ela que levou um módulo lunar que chegou a apenas 14 quilômetros, 9 milhas de distância da superfície lunar e que permitiu então a sua sucessora, a Apollo 11, realizar o grande sonho dos americanos, que era tornar-se líder da corrida espacial após ser vencido pelos soviéticos durante 12 anos. Para a NASA, era questão de honra cumprir o prazo. Então, para não arriscar demais e não perder tempo, a Apollo 10 foi a única missão do programa a partir da plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Isso para que as preparações da Apollo 11 seguissem a galope na plataforma 39A, logo ali ao lado. Lembrando que a Apollo 10 foi lançado dia 12 de maio de 1969. Em menos de 2 meses, dia 16 de julho do mesmo ano, foi lançado a Apollo 11, que definitivamente fez o homem pousar na Lua. Por isso, então, as duas plataformas estavam sendo usadas. A Apollo 10 chegou à órbita lunar em 21 de maio,
com o módulo lunar Snoopy, pilotado por Stafford, com apoio de Eugene Cernan. Se separou do módulo de comando Charlie Brown, sim, uma homenagem dos astronautas aos personagens de Charlie Schulz, ou seja, tanto o Snoopy quanto o Charlie Brown são personagens tradicionais do quadrinho norte-americano, e como nós vimos até agora, os astronautas carinhosamente apelidavam tanto o módulo de comando quanto o módulo lunar. Iniciou a descida para a Lua, chegando a sobrevoar a região do Mar da Tranquilidade, escolhida para o primeiro pouso, a meros 15 quilômetros de altitude, pouco mais que a altura típica de um cruzeiro de um avião de passageiros na Terra. E mais à frente ela desceu um pouquinho mais, 15 quilômetros de altitude, e ela passou no Mar da Tranquilidade, como diz o texto. Imagine dois astronautas treinados e a apenas um passo de iniciar um pouso lunar e não fazer o pouso lunar. Por isso que era uma missão altamente técnica, altamente preparada. Qual seria a tentação de, contrariando ordens, ir adiante e pousar na superfície lunar? Nenhuma, né, gente? Eles eram muito treinados, alguns deles eram militares, inclusive. Então, isso não ocorreu, o risco jamais de ter ocorrido. Depois de enfrentar a rebeldia dos irritadiços astronautas da Apollo 7, acontece que na Apollo 7 eles estavam sob uma tensão muito grande, porque como nós vimos antes da Apollo 7 foi a Apollo 1, tudo deu errado, culminando com a morte dos astronautas. Então eles estavam sob um estresse muito grande, por isso que aconteceu aquela confusão. A NASA preferiu não arriscar e nem abasteceu totalmente o estágio de ascensão do módulo lunar. Ele só tinha combustível suficiente para reencontrar o módulo de comando a partir de uma altitude de 14 quilômetros. Se Stafford e Cernan procedessem com um pouso não autorizado, eles ficariam na Lua para sempre e, evidentemente, ali faleceriam, estragando então o programa tripulado dos Estados Unidos à Lua. Mas isso não aconteceu. Se eu gostaria de ter estado no primeiro pouso? Claro que sim, disse Eugene Cernan. Mas do jeito que aconteceu foi melhor. Foi uma boa decisão. E para mim funcionou ainda melhor, porque tive a chance de voltar e comandar a tripulação que eu escolhi no que acabou sendo o último voo até a Lua, que foi a Apollo 17, que Eugene Cernan vai ser o chefe, o comandante. Então, em retrospecto, não me arrependo de nada. Aliás, ele teve a sorte, que poucos tiveram, de poder ir à Lua 2 vezes. A Apollo 10 foi a missão que até hoje levou os astronautas mais longe de casa. Ao atingir a Lua perto do momento de afastamento máximo ao redor da Terra, a nave chegou a estar a 408.950 quilômetros da cidade de Houston, lar dos astronautas, ou seja, bateu o recorde até hoje de maior distância do homem em relação à Terra. A distância média Terra-Lua é de 384 mil quilômetros, eles estavam 24 mil a mais em função da oscilação da órbita lunar. A missão permaneceu em órbita da Lua até a madrugada do dia 24, quando o módulo lunar se separou, realizou o ensaio para o pouso e tornou a subir para reencontrar-se com o módulo de comando e serviço. O procedimento não foi sem emoção. Na hora de elevar sua altitude para o reencontro, durante a separação do estágio de descida, o veículo começou a girar fora de controle. Stafford e Cernan trocaram vários palavrões até recobrarem o domínio sobre o veículo. Isso era muito comum, né? Sempre acontecia algum probleminha, um retrofoguete que disparava,
mas eles eram treinados. Isso aconteceu na superfície da Terra, ou melhor, na órbita baixa da Terra, inclusive com Neil Armstrong, que teve o discernimento de abortar a missão, porque eles estavam girando numa velocidade em que eles já estavam tontos a ponto de vomitar. Mas então é mais uma experiência acumulada, o erro foi corrigido para Apollo 11. A NASA na época minimizou o incidente, mas mais algumas piruetas e a missão se tornaria irrecuperável, condenando o módulo a uma indesejável colisão com a superfície lunar. Então sempre assim, espaço é muito difícil, muito complexo, imprevisível e sempre pode acontecer estas situações. É uma boa medida de como os americanos arriscaram um bocado para vencer a corrida espacial, mas todos os riscos estavam a apenas um passo de serem compensados. Na próxima edição, nós vamos então iniciar a Apollo 11, a viagem da Terra até a Lua, e que culminou no pouso dos astronautas Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin ao Mar da Tranquilidade. Por hoje é só, ficamos por aqui. Tudo de bom para vocês, até a próxima, fiquem bem.